Para quem não me conhece, sou John Kunihiro, o fundador do Art of Feeling. Gostaria de agradecer de coração a sua presença de todos vocês aqui, que estão escutando, e também o nosso grande parceiro, amigo, pastor Saulo, da igreja MSBN, que tem aberto as portas com grande carinho para este evento, e também o pessoal da igreja aqui, que tem dado um sustento muito grande aqui para nós. E também gostaríamos de agradecer para a Cristiane da Revista, CIA Brasil e Rotary Club, também para o grande Felipe, o Silvio, e para as meninas lá, agradeço também essa visita de vocês aqui, ajudando a gente, e também o pessoal do marketing do Art of Feeling. Esta temática vai ser uma coisa muito importante, porque por que nós escolhemos a prevenção ao suicídio? Na realidade, eu gostaria de falar isso para vocês, porque eu particularmente passei numa situação semelhante de um amigo próximo, que o nome dele era Clemente, e interessante o nome, né? Porque Clemente é clemência, né? Parece que a pessoa já nasceu pedindo algo. E eu estava viajando para o Brasil, e um amigo, ele ficou aqui cuidando das minhas coisas, e quando eu voltei, alguma coisa não estava certo, e alguma pessoa falou assim, poderia visitar esse nosso amigo? E quando eu cheguei lá, eu abri a porta e estava escrito uma carta para mim, dizendo, John, por favor, não me ressuscite. E naquele momento, aquele frio de barriga, aquela coisa triste, e eu não tive palavras para dizer, eu não sabia o que fazer, e fiquei perdido. Eu olhava aquele rosto totalmente pálido. Foi um momento uma tragédia muito grande. Com isso tenho certeza que muita gente está passando por isso, alguns pais estão passando por isso, algumas mães estão passando por esse momento bem difícil. E principalmente nessa dificuldade que temos passado, essa pandemia que está todo mundo sofrendo, e tem uma maior pandemia que estamos nesse momento, chamada pandemia do silêncio, da dor, do sofrimento, que envolve pessoas que têm acrescentado mais com o isolamento, essa depressão, ansiedade, e alguns podem até levar ao suicídio. Então, com isso, eu gostaria de primeiro definir o que é o suicídio. Na realidade, é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal. Olha, pessoal, eu vou falar umas coisas, uns índices que tem da taxa mundial, que vocês vão ficar assustados. Vamos lá. Poderia mostrar o slide, fazendo um favor? Tem que o slide 3, por gentileza? Aqui estamos aqui. O próximo slide, por favor. Isso. No mundo, neste momento que nós estamos falando, 40 segundos, uma pessoa, já de ter falado do começo ao fim, já tem 3 pessoas que já cometeu suicídio. A cada 45 segundos, uma pessoa cometeu suicídio. Imagina isso. E no Brasil, nosso querido Brasil, a cada 40 minutos, alguém tirou a sua própria vida. Aqui nos Estados Unidos é pior ainda, a cada 11 minutos ocorre um suicídio. Quer dizer, até a gente terminar a palestra, já houve mais de 10 pessoas. Imagina. Só nos Estados Unidos temos 44 mil pessoas falecendo todos os anos. E mundialmente, 880 mil pessoas. Próximo slide. Imagina, 10,7 milhões de pessoas, neste momento, pensam em suicídio. 3,3 pessoas planejam o suicídio. E 1,4 milhões de pessoas estão tentando neste momento. E, em tudo isso, essa dor que é um sofrimento que as pessoas têm sofrido,
Na realidade, a gente está querendo dar uma pequena esperança para vocês, porque a gente está querendo pensar na prevenção. E, na realidade, eu entrei no YouTube, foi interessante, sabe? Tentando fazer uma pesquisa e as pessoas, principalmente os teenagers, os adolescentes, escrevendo: eu tentei me matar, e a cada 10 minutos eu penso em me matar. Daqui a pouco tem um comentário atrás do outro dizendo: eu também. E embaixo: eu também. Eu fiquei assim. Foi uma calamidade para mim. Então, o Brasil, por exemplo, o próximo, por favor. No Brasil, por exemplo, é o 8º país de número de suicídios. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas são 11 mil mortes, são mais de 9 mil homens e 2.623 mulheres. Sabe por que mais os homens? Porque os homens, eles são mais dramáticos, eles fazem para acontecer mesmo. E as mulheres, elas tentam mais. Elas cortam pulso, coisa assim. O homem já usa os meios mais letais, né? A Índia, por exemplo, ele tem 258 mil, a China tem muitos, principalmente as mulheres. Estados Unidos, 40 mil pessoas por ano. A Rússia, depois o Japão, que tem muita. A Coreia do Norte e Sul, na realidade está escrito 17 mil, mas é 34 mil conjuntamente. Paquistão, e sem mencionar outros países como Cazaquistão, Nepal, Tanzânia, Moçambique, Suriname, Lituânia, Sri Lanka. Pessoal, é um fator que eu gostaria muito hoje que o Dr. Carlos, daqui a pouco vou introduzir eles aqui, e a doutora Érica, que está junto com a gente, tentar ver se a gente pode ajudar a comunidade. Principalmente agora, o próximo slide, por favor, sobre os adolescentes. Imagina, pessoal, os fatores de maior risco são afastamentos de pais, que são biológicos, eles podem colocar em adoção e coisas assim. Ou como que eles afetam demasiadamente? São os divórcios dos pais. Às vezes também os pais, os primos, os tios também cometem suicídios. A dependência química é uma coisa estrondosa, que o uso de álcools e drogas, principalmente as meninas de 10 a 14 anos, com intoxicação e envenenamento. 15 a 19 anos com uma gravidez precoce em aborto. Junto comigo, eu gostaria de você estar aqui, com grande prazer e honra de apresentar 2 profissionais especializados nesta área. A doutora Érica Arreteiro, psicóloga e terapeuta trilíngue, que fala português, espanhol e inglês, que trabalha com a gente conjuntamente no Arta Healing, e tem ajudado muita gente nessa área. E também conosco o Dr. Carlos Ranzani, que está no Brasil, no São José dos Campos, um médico homeopata, psicanalista, que trabalha conjuntamente com o Arta Healing também, e temos um privilégio de estar aqui, os 2 terapeutas de alto padrão, aqui conosco. O próximo slide, por favor. Dr. Carlos, doutora Érica, muito obrigado de vocês estarem aqui. Eu gostaria de começar com a doutora Érica aqui. Vamos falar um pouco sobre quem pensa em cometer suicídio e realmente quer se matar? Olha, a gente tem que pensar assim, que toda a tentativa não é em vão. É para ser levado em consideração. As pessoas têm que considerar e têm que tomar conta, tem que ser levado a sério. Pode ser que queira mesmo, pode ser que não, pode ser que queira demonstrar um sofrimento muito intenso, mas se ela chegou a tentar, é porque ela é um cliente, ela tem um fator de alto risco, precisa ser levado em conta, precisa ser considerado, sim. Então, as pessoas precisam prestar atenção, precisam cuidar dela de uma forma bem especial. O doutor, um grande prazer estar conosco aqui, boa noite. Boa noite, John, boa noite, Érica. Boa noite. Boa noite a todos os amigos. Prazer estar com vocês. Nós vamos fazer só algumas perguntas aqui, depois nós vamos fazer um bate-papo, né? E pessoas aqui que estão escutando, no Facebook, no Instagram, por gentileza, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, mande,
porque as pessoas, eles vão passar lá para a gente aqui, e nós vamos responder aqui conforme que vocês tiverem dúvidas, tá? E, doutor, quando tiver uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio, depois depois que ele tentou fazer o suicídio, ele tem uma coisa de melhor, ele consegue sobreviver, ele está fora de perigo, doutor? Não, de forma nenhuma ele está fora de perigo. Entendo o seguinte, as pessoas que vão para o suicídio, mesmo que seja uma tentativa, é porque, na verdade, elas estão com um sofrimento existencial interno muito grande. E não é de repente. Isso é um processo, na verdade. Vai acontecendo de uma forma progressiva. Existe um critério da Sociedade Brasileira de Psiquiatria que são os 3 Ds. São pessoas com desamparo, desesperança e desespero. Isso em conjunto, e não devidamente tratado, mostra que a pessoa vai perdendo o sentido da vida. A chama da vida vai ficando pálida, vai se diminuindo. Na verdade, eles também são ambivalentes, porque ao mesmo tempo em que eles não vêem mais sentido, eles estão pedindo socorro. Existem aquelas pessoas que realmente se desiludem com a vida, não sentem mais prazer, não vê brilho na vida, não vê um porquê. E aquelas pessoas que estão pedindo socorro. Então, a pessoa que tentou e não conseguiu, na verdade, ela é que pode ser ajudada. Ela ficou. E ela, mais do que ninguém, né? E é também a família, as pessoas que vivem juntos, elas não estão livres de sofrimento, muito pelo contrário. O sofrimento ainda está muito presente e precisa ser bastante ajudado. Poderia passar para o próximo slide, fazendo um favor? O próximo, por gentileza. Então, doutor, uma outra pergunta para ti. Os indivíduos que tentam cometer suicídio têm sempre uma perturbação mental? Olha, é bom, em primeiro lugar, esclarecer o que é perturbação mental. Existem algumas pessoas que entendem como perturbação mental aqueles quadros psíquicos, tipo uma psicose, coisas desse tipo. Mas, né, a gente tem que lembrar que também uma pessoa em depressão, né, uma pessoa em conflito interno, em sofrimento interno, ela está perturbada. Tá? Então, o suicídio não acontece de repente. Ele, sim, uma pessoa que comete o suicídio, né, ela tem um distúrbio mental. As esquizofrenias são quadros que acontece isso, bipolaridade, quadro de depressão não devidamente tratado, resolvido. Então, por trás de um ato de suicídio, como eu disse, há um sofrimento, e um sofrimento muito intenso, muito existencial. Então, há sim uma perturbação mental por trás dessa situação. Se alguém falar, Érica, se alguém falar sobre suicídio com outra pessoa, pode influenciá-la? Depende da situação. Se, por exemplo, entre adolescentes eles estão se sentindo muito depressivos, existe muito tabu também, né, em relação a isso. Muitas vezes as pessoas pensam que não podemos nem falar porque vou estar influenciando a outra parte. Mas, na verdade, dependendo da idade das crianças, no caso de adolescentes, eles podem ser influenciados, mas não necessariamente que eles vão fazer alguma coisa. Mas é sempre importante estar verificando, estar aconselhando, estar observando outros fatores além disso, não necessariamente só porque você falou que a outra pessoa vai ser contagiada com isso, óbvio que não. Né? Você poderia passar um slide da criança, fazendo um favor, acho que slide 11, por gentileza? Aqui. Desse daqui das crianças, se elas também podem então, comer, eu gostaria de fazer uma pergunta, Isso. As também podem cometer suicídio, ou eles pensam em cometer suicídio? Existe a possibilidade da criança também. É mais difícil, mas ela pode
expressar o desejo de querer se matar, de querer morrer, por causa de problemas existenciais também, problemas de aceitação, problemas de família, que elas não se sentem amadas o suficiente, e elas podem ter um quadro de depressão, e com isso elas podem querer morrer, e elas podem falar, não, eu também quero morrer, ou pode até ter uma tentativa, é possível, sim. Ô, doutor, qual que é a sua posição sobre isso? Eu acho que a criança, que normalmente é alguém com uma força de vida, uma alegria de viver intensa, se ela começa a demonstrar sinais em que ela está se apagando, ela está desiludida, ela está triste, ela não quer brincar, ela tem dificuldades, às vezes, de acordar e de relacionamento, não é que ela é uma criança naquele momento que vai se suicidar. Acho que ela não tem nem muito noção de como fazer isso. Mas ela já demonstra um tipo de comportamento que, em vez de ele estar desenvolvendo a força de vida, saber como usar toda aquela energia de vida que ela tem, ela está se mostrando já minguando com aquela vida. Então, eu acho que em termos de prevenção, na verdade, a gente não está falando só de prevenção ao suicídio. A gente está procurando ajudar as pessoas a viverem bem. Então, eu acho que na criança me chama muito mais atenção quando eu vejo uma criança que, em vez de estar naquela flor, naquela intensidade, naquela euforia de vida, você vê uma criança que é murcha, você não vê brilho nos olhos. Isso abre, ao meu ver, o alerta, não no sentido de, vai se suicidar, não. É uma criança que precisa ser conhecida porque algo dentro dela já está sofredor. E isso vai se propagar. Isso é uma coisa, assim, muito... É um ponto de vista que... É uma coisa muito triste, porque eu estava assistindo num filme no Netflix chamado Gabriel Cortez, né? Vocês conseguirem assistir, é um seriado muito triste, por gentileza, por maltratos infantis, as suas consequências, os abusos físicos desde 2, 3 anos de idade, não somente físicos, mas sexuais também, e o abandonamento da criança. Isso eu lembro quando que ela estava falando, a criança estava falando assim, eu gostaria de morrer, é um desejo meu, naquela idade de 5, 6 anos que está florescendo, como tu falou, doutor, que é para ser feliz, é para tudo ser bom, mas ao contrário, aquele sofrimento. Então, se você vê, principalmente, acho que até gostaria que a Érica falasse, as pessoas... Tá. Fala um pouco sobre isso, para a gente. Poderia fazer no próximo slide, fazendo um favor? O número 16? Pode passar, tá. fazendo gentileza. Eu gostaria de ressaltar, eu concordo com o doutor Carlos a respeito disso, que as crianças, elas expressam e elas precisam de estar vivas, cheia de vida, cheia de energia, mas dependendo, a gente está falando de níveis de estresse diferentes, níveis de tensão um pouco diferentes. O John acabou de comentar de um caso extremo, que o nível de estresse é tóxico, é extremamente alto, e com isso a pessoa ela não consegue lidar. Por exemplo, uma criança, e é óbvio que ela vai desejar morrer. Então, por exemplo, um estresse de violência doméstica, um estresse no caso de violência física, emocional, como é o caso do filme que você comentou. É lógico que essa criança, ela vai estar expressando isso, ela não vai ter habilidades internas de conseguir lidar, de conseguir manejar o estresse. Por exemplo, a gente está falando de níveis de estresse extremados, né? Quais as implicações? O estresse que é imprevisível, ela não sabe quando será a próxima vez que ela vai ser abusada sexualmente ou fisicamente, ou privada negligenciada. Quando ele é severo, é um estresse descontrolado, o que vai acontecer? A personalidade dela, o eu dela vai se fragmentar e ela vai se sentir super vulnerável. Consequentemente, ela vai ficar não vai ter mais aquela chama da vida, obviamente, ela vai querer morrer mesmo, né? Ao passo que, quando a gente está falando de um estresse mais corriqueiro, mais normal, que é o previsível,
que ele é moderado, que ele é controlado, as pessoas, inclusive as crianças, elas conseguem ter resiliência. Por quê? A gente deixa eu comparar aqui. Vamos voltar no slide número 16, por favor? A gente está falando de tipos de estresse. Posterior desse. Pode ser? Anterior desse. Gentileza. A gente está falando de tipos de estresses, ok? As respostas ao estresse, tá? Por exemplo, um estresse mais tranquilo, que é aquele que você consegue lidar bem, que é aquela coisa mais calma, aquele primeiro dia de escola, a criança vai ter que apresentar um trabalho em frente à classe, ela vai pedir o namorado, a namorada a primeira vez, enfim, são coisas assim mais corriqueiras, mais tranquilas, é manejável, ela consegue ter a resiliência. O nível de estresse tolerado é aquele que a gente não tem controle, que são os desastres naturais. Eles ocorrem, eles traumatizam. Por exemplo, o Covid, hoje, é a crise que a gente está vivendo. Eles também, esse tipo de estresse, ele é médio, diríamos que é médio. E o terceiro, que é aquele que provoca um estresse tóxico, que são aquelas crianças que convivem constantemente com pais ou mães que têm grandes problemas mentais, problemas de abuso, vários problemas, não só isso, mas pobreza, um pai ou outro, ou a mãe encarcerado, de repente fica longe de um membro da família, um indivíduo que gosta muito, né? Isso tudo pode alterar o fluxo natural do desenvolvimento, causando um trauma, onde a criança não vai conseguir ter a resiliência, porque ela ficou super vulnerável nesse sentido. Então, a gente tem que levar em conta, eu sempre faço isso, quando eu estou com um cliente, eu sempre levo em conta a história total da pessoa, da criança ou do adulto, para que a gente possa estar analisando todos os aspectos, tanto sociais, físicos, mentais, familiares, a história de vida de cada um, para que você possa levar a considerar. Okay? Érica, posso fazer um acréscimo? Claro. Filhos de pais alcoólatras. O quanto é um tormento para essas crianças exatamente. O final da tarde, o início da noite. Bem lembrado. Porque é quando o pai chega de casa, geralmente o pai, mas pode ser uma mãe também, quando ele chega, ele volta para casa. As crianças nunca sabem como aquele pai vai chegar. Se ele vai chegar amoroso, agressivo, triste, geralmente agressivo. Quantos são os adolescentes, ou depois até os adultos, que no final da tarde sentem uma tristeza profunda, uma angústia profunda, uma dúvida, porque ele nunca sabe o que vai acontecer naquela noite, como que o pai vai chegar. E com isso, só te lembrando, muito interessante essa sua lembrança, e aí é uma porta aberta para o início do uso de droga, ou de álcool, de outros tipos de adições, porque é uma necessidade de adormecer a dor que é tão intensa. E aí, com isso, as pessoas, os adolescentes ou adultos, né, começam a entrar na questão da droga, ou do álcool, ou outras coisas, até outras adições, na verdade. Aproveitando o embalo, muitas vezes se levanta a questão se o suicídio é genético, é hereditário, né? Uma das perguntas que, inclusive, vem aí pela frente. O suicídio não corre nas veias das pessoas, né? Não tem um gene, mas o modelo de vida, né? O que ele presencia, isso interfere muito. Essa colocação da Érica é brilhante, é isso mesmo. A dor daquele momento e como escapar daquela dor que está lá na profundeza dele. Exatamente. Né? Então, já aproveitando um gancho aqui, algumas pessoas já estão perguntando aqui, mas, doutor, eu queria fazer uma pergunta para ti. É uma pergunta até, assim, que eu perguntei para uns amigos meus também, mas não é o meu, mas alguma pessoa perguntou aqui. Por que algumas pessoas têm aquela vontade de viver na vida e outras pessoas querem tirar a sua vida? Bom, muitas das pessoas que começam esse suicídio, John, algumas querem chamar atenção. Não no sentido de charme, de frescura, mas elas estão pedindo socorro, elas estão pedindo ajuda. Né? Elas não estão nem querendo deixar de viver, nem perder a vontade de
elas estão pedindo ajuda. Outras, como a Érica lembrou bem, até na própria fase da palestra, ela quer tirar aquela dor profunda dentro dela. Então, por isso que eles até são ambivalentes. Quantas vezes a gente já atendeu alguém que tentou fez uma tentativa e quando você chega para atender, a pessoa vira desesperada para você e fala, me salva. Me salva, acabou tentando me matar. Mas me salva por quê? Porque ela, no fim, ela não estava querendo matar a vida. Ela estava querendo se livrar daquela dor intensa. E existem aquelas pessoas que realmente perderam o prazer da vida. Elas foram vivendo frustrações, dificuldades, mesmo que às vezes dificuldades pequenas, não foram conseguindo superar, né? E aquilo foi desgastando, vai minando, vai sugando a vida dela. Aí ela vai perdendo a satisfação, porque a vida é um ato de risco. Você enfrentar, você vencer, vai te dando condições, né, de estímulo, de valor, de confiança pessoal, de fé naquilo que você faz. Em compensação, algumas pessoas suportam muito pouco a frustração, tem pouco apoio para isso. E a vida vai perdendo a graça, vai perdendo o sabor. Tá? Existem pessoas até que, mesmo sem tanta frustração, ela não tem tanta força de vida. Tá? Ela intimamente não tem brilho interno. Eu gostaria de acrescentar, Dr. Carlos, você não acha que, nesse ponto, existe aquela questão também uma parte genética e modelo que vem dos pais, dos ancestrais deles, que tem aquela garra, que consegue viver, que consegue enfrentar situações. Porque sempre que você cria um genograma, você olha atrás os comportamentos, parece que eles são passados de gerações em gerações. Sempre que a gente faz uma anamnese, como é que fala em português? Um assessment. Uma evaluação. Quando você vai entrevistar uma pessoa, você pergunta como é que foi, como é que tem isso na sua casa, nos seus familiares, nos seus ancestrais. Isso ocorreu? Você tem história de suicídio, de uma doença mental? Isso parece que também pode ocorrer, não pode? Sim, pode. Eu entendo o seguinte. Avaliação, exato. Existem patologias que têm uma relação já genética meio que estabelecida. Por exemplo, uma esquizofrenia, algumas psicoses. Mas nem todos os esquizofrênicos ou psicóticos cometem suicídio. Claro, claro. Então, o suicídio em si, né, até onde eu sei, não tem hoje uma determinação genética, mas tem sim um modelo, uma história de vida, uma história de herança, de exemplo. Exato. Exemplo é fundamental. Então, eu acho que esses casos em que você tem uma certa situação em que tem história de suicídio na família, você tem uma história de exemplo. E se falando de exemplo, citarei rapidamente. Uma das pessoas hoje com mais conhecimento em suicídio, inclusive ela fundou a cadeira de suicidologia, tá? É a doutora Karina. Tá? A mãe dela era uma suicida. Ela, com 10 anos, salvou a mãe várias vezes. Que peso e ela foi fazer psicologia para isso. Não para se livrar do suicídio, para entender a dor, para ajudar. Então, você vê o seguinte, e hoje é uma pessoa que é de uma sumidade em termos de conhecimento, né? E tem um trabalho magnífico, e até de abrir os olhos, é como ela fala. Eu, no meu curso de psicologia, ela fez na USP, eu não tive uma aula sobre suicídio. E hoje ela é chefe da cadeira que ela criou e hoje tem várias nas cadeiras em faculdades. Então, você vê, é uma pessoa que teve em casa uma vivência da mãe suicida. Sim. E o que ela fez? Ela foi para o caminho do suicídio? Muito pelo contrário. Ela foi no sentido, né, de resolver, de amparar, de entender, de ajudar, de resolver. É como se ela tivesse canalizado a energia de vida, a energia dela, o propósito de vida para isso, né? Tá? Justamente. Para entender o outro, para ajudar o outro. Então, isso que é uma coisa bem interessante que vocês estão conversando, e esse é o nosso motivo do nosso encontro hoje, de pegar uma experiência tão negativa, como que foi da doutora Karina,
e transformar isso como um diamante lapidado, para poder mostrar e ofuscar para as pessoas que estão passando por isso. Então, nós vamos, tem algumas perguntas aqui que as pessoas têm feito, que nós vamos responder. Talvez isso para você, então, doutora Érica. Tá. Ok, aqui tem uma pergunta assim, Roberta, como identificar no seu filho adolescente, quais os sinais? Bom, quando o seu filho se isola muito, você pode observar se seu filho está se isolando demais, isolamento, se tem alguns sinais de cortes. Às vezes os adolescentes cortam muito os braços ou as pernas, como uma tentativa de aliviar a dor. É melhor sentir uma dor física do que aquela dor existencial, aquela dor da depressão, a dor existencial. Então, existem os cortes nos braços, né? É muito importante observar isso. Observa como é que está a criança ou o adolescente. Observa se ele ou ela estão mais depressivos, com muito isolamento, isolando demais no quarto, evitando se aproximar, evitando interagir com os demais. Observa com quem, se pudesse também observar com quem que ele está interagindo online, né? Na rede social. Existe muita coisa na rede social em referência ao suicídio, e muitos adolescentes, às vezes, eles mandam mensagens através, como pedido de socorro, como o Dr. Carlos falou, pedido de socorro mesmo, eles colocam, não aguento mais, quero terminar tudo. O que eu aconselharia, seria muito interessante, leve ao pediatra, comente essas observações, e o pediatra, geralmente é a primeira parte, ele vai acessar a criança, o adolescente, e com isso ele vai encaminhar para um psicólogo, onde ele vai, e consequentemente, talvez até um psiquiatra, para poder dar a medicação, e com isso a criança vai entrar num tratamento, para que não seja tarde demais. Mas sempre observa, a adolescência é uma fase difícil, é uma fase que traz muita confusão emocional, muita confusão hormonal, porque a criança está crescendo, está adquirindo um novo corpo, né? E, com isso, é muito importante que os pais fiquem atentos a isso. E sempre está buscando. Dr. Carlos, please. Eu gostaria de fazer algum comentário, só acrescentando, que quando ela começa a mudar de comportamento repentino, isso não é um bom sinal. Se ela começar a usar frequentemente frases tipo, prefiro morrer, isso, bem lembrado. Queria um botão para acabar com isso aqui, exatamente. Sabe? Daqui a pouco vocês não vão ter mais dor de cabeça comigo, não, sabe? Daqui a pouco não vai ser mais o estorvo, né? Essas frases, às vezes saem, tá? Mas quando elas começam a ser repetidas, algo está errado nessa história. Outra coisa, o desempenho. É uma pessoa que tem um tipo de comportamento, e daqui a pouco ele começa a se frustrar e se responder isso de uma forma irritada, se isolar, como o René bem lembrou a Érica. Lembrar que isolamento também é insônia ou excesso de sono. Exatamente. Tá? E também então, esses sinais, realmente, só reforçando o que a Érica colocou bem, tá? Mostram esse tipo de situação. Tá? Tudo isso tem que ser levado em conta. Okay? E tudo isso vai ser acessado quando a criança for levada ao pediatra, a um psicólogo ou a um psiquiatra. Okay? Olha, obrigado, pessoal, que vocês estão mandando várias perguntas. Algumas pessoas podem ser anônimas, não tem problema, a gente não precisa mencionar o nome. Mas o que é interessante que, principalmente as pessoas que estão escutando, que estão passando por esses momentos de dificuldades, é importante que vocês procurem uma pessoa profissional, independente de qualquer coisa. Quando que está nesse ponto de a pessoa, olha, nós vamos explicar mais tarde como que identificar, por exemplo, uma pessoa como que conversar, né, com uma pessoa que está suicida, e isso é uma coisa muito importante. Mas daqui a pouco nós vamos falar isso. Mas nós vamos responder todas as perguntas que estão vindo aqui, tá bom? Doutor, uma pergunta para você. Minha cabeça não para de pensar sobre a morte o tempo todo. Embora não tenha o desejo de tirar a minha vida. O que devo fazer? Bom, John, você vê o seguinte, se a pessoa não tem o desejo de tirar a vida,
e ela pensa na morte, quer dizer, o que é que ela pensa na morte? O que é que está se querendo eliminar? Já que a vida não é essa colocação. Quer dizer, eu acho que o pensar na morte, mais do que nunca, leva a pessoa a pensar nos fatores existenciais. Tipo, o que é que eu faço nesse planeta? Qual a minha missão? Qual é o meu propósito? E não é só aquele propósito, tá bom, eu vou ter, vou construir uma carreira, vou ter uma família, vou ter um negócio. Não só esses propósitos, mas o propósito essencial, profundo da vida. Tá? Essa pergunta, o que é vida, o que é a morte, não é que ela seja, não se deva ter, muito pelo contrário, é importante ter, é importante conversar. Tá? Eu acho que é importante as pessoas, principalmente o adolescente, né? Mas mesmo as pessoas de mais idade, não é que esses assuntos são tabus e não pode ser conversado. Por isso é tão importante um momento como esse que a gente está vivendo. Porque, na verdade, a gente está questionando e está cada um pensando o que é o ato de viver. Essa história do Covid agora, eu acho que é um momento de reflexão que as pessoas poderiam aproveitar, né? Não no sentido de ficar com medo da morte, mas sim saber como eu vivo bem. Hoje eu tenho encontrado muitas pessoas com medo de morrer pelo Covid, mas às vezes não estão envolvidas de falar como que eu vivo bem. Qual é o jeito de viver? Então essa discussão, se você tem, é importante ao você perceber isso, por exemplo, num adolescente ou num amigo, você acolher que os fatores de proteção são muito mais os fatores de humanização, de você acolher isso, as pessoas que estão com essas questões. Né? Porque elas também, muitas vezes, quem ouve isso, né, não quer saber, diz que é frescura, se afasta, porque ele também, como pessoa, não está sabendo lidar com aquela situação e ele afasta. E isso acaba sendo ruim para os ambos as pessoas que estão nessa situação, às vezes, de conflitos, né, em relação à vida, à morte e os propósitos de estar vivo. Aqui eu tenho uma pergunta que provavelmente vocês podem responder. A pressão da minha família me fez tornar refém dos meus sentimentos. Agora eu não consigo discernir meus sentimentos. Vocês poderiam responder isso? Ok, deixa eu ver. Então, posso perguntar. A pressão da minha família me fez me tomar refém dos meus sentimentos. E agora eu não consigo discernir meus sentimentos. Bom, primeiro, a gente teria que estar observando qual é a idade dessa pessoa, né? Se é um adolescente, se é uma criança, um adulto, e buscar a identidade dela, estaria conversando com ela para saber o que está passando, seria o meu primeiro passo, né? Eu recomendaria que essa pessoa buscasse um pouco de ajuda psicológica, para que ela possa se entender quem ela é, quais são os valores dela, para que ela não se sinta tão misturada com a família, porque a família, ela traz muitas coisas positivas, mas se não for desencadeado de uma forma positiva para a criança, para que ela se desenvolva, ela encontre a sua própria identidade, o adolescente ou o adulto no futuro, ele pode se misturar, ficar misturado e não saber direito quem ele é ou ela, né? Eu iria mais ou menos por esse caminho, porque parece que os conflitos da família estão afetando muito essa pessoa. Eu buscaria o autoconhecimento, eu recomendaria que essa pessoa buscasse uma autodescoberta através de uma psicoterapia. O que você acha, doutor? Perfeito, Érica. Concordo totalmente com você, principalmente quando você falou em autoconhecimento. Autoconhecimento é o seu pilar principal. Exatamente. E nessas horas de tsunami, de conflito, de incertezas, né? Seja porque está se vivendo uma situação social como essa, mundial, ou seja do seu âmbito pessoal, o que te vai segurar são os seus valores. Exatamente. E para você ter esses valores, você precisa conhecê-los, você precisa desenvolvê-los. Porque se você usa valores que são de outros, exteriores, na hora do tsunami, você não tem nada.
Tá? Então, o autoconhecimento é fundamental. Não só denominar os sentimentos e deixar a pessoa à vontade, como você bem colocou, para ela manifestar o que ela sente. Não é proibido ninguém sentir qualquer emoção. Vamos desmistificar isso, né? De repente parece que assim, não, você não pode sentir raiva, não pode sentir medo, não pode sentir ódio. Não pode o problema sentir não é o que tristeza, você né? sente, desespero. O problema é o que você vai fazer com o que você sente. Isso é que é a diferença. Tanto para o lado dos bons sentimentos, como dos maus sentimentos, vamos dizer assim. Exatamente. Eles são a nossa bússola para nos guiar, como a gente vai reagir, como nós vamos atuar na vida. Então, é super importante a gente aprender a lidar com as emoções, entender, conhecer, identificar e como manejá-la. Acho super importante, bem colocado. É bem interessante essa colocação que vocês colocaram, porque o sentimento é uma coisa que é uma dádiva, criado, como você comentou, é uma bússola, né? De coisa quente, frias, o que você está sentindo. E tem muitas pessoas que cresceram dizendo, você não pode chorar porque você é homem, ou coisas assim, entende? E essa supressão que você tem, a pressão da família. E com isso você crescendo vários tipos de pressões que você não pode manifestar o seu sentimento. Então, o que é mais interessante é que o sentimento é uma coisa muito nobre, muito importante. Mas como que nós lidamos com esse sentimento, que é uma coisa que nós conversamos uma semana atrás sobre a inteligência emocional, Exatamente, né? E como que a gente pode lidar com isso, com a raiva, com a alegria. Na realidade, doutor, tem uma pessoa que tem uma pergunta para você, que é a Keila. O excesso de alegria pode levar ao suicídio? A pessoa está tentando mascarar a dor com toda a alegria que está mostrando por fora, na realidade, por dentro, está sendo só mascarado? Não. Ela, na verdade, se ela está mascarando, né, é um sinal realmente de alerta. Se alguém que começa a ter um comportamento aparentemente alegre, intensamente, né, eufórico até, tá? Euforia. E que não, de euforia, tá? Não é realmente um bom sinal. Não é que você tenha que ter uma alegria contida. É aquilo que a gente falou da mudança de comportamento. Alguém pode ser alegre, comunicativo, tudo isso, mas ele começa a ser eufórico, tá? Olhe com atenção. Converse melhor com essa pessoa. Uma coisa que é importante, gente, ao meu ver, é não ficar na superficialidade. É um caminho fácil, tranquilo, né? Você não se aprofundar nas relações, no conhecimento, na observação. Está vendo o trabalho, tá? Mas é uma armadilha imensa, porque você acaba não conhecendo a história do iceberg. Né? Você conhece só a pontinha do iceberg de alguém e por ali você tira uma conclusão. Isso não vai dar certo, tá? Então, se você tem um relacionamento de amizade, de companheirismo, de proximidade com alguém, observa mais essa pessoa como um todo. É importante, como a gente estava falando, a Erika lembrou muitíssimo bem do autoconhecimento, sim, fundamental. Mas você também conhecer, não para interferir, não para dizer o que o outro tem que ser, mas conhecer bem as pessoas que vivem e que são importantes para você, é fundamental também. Tá? Outra coisa também, você como médico, com a experiência que você teve, as pessoas já comentaram que se arrependeram depois que tentaram um suicídio? Sim, sem sombra de dúvida. Muitas pessoas. Muitas pessoas não só se arrependem, né, vamos dizer assim, como até comunicam. Finalmente alguém me acolheu. Finalmente alguém me ouviu. Finalmente eu tenho alguém para partilhar, dividir e me ajudar a resolver uma dor. Tá? Então, várias vezes eu já ouvi esse comentário. Várias vezes eu já vi comentários, muitas vezes, de pessoas que falam, eu me arrependo de um dia ter pensado em dar fim à minha vida. E tenho isso como um peso dentro de mim. Eu acho que tudo isso, John, são pessoas que merecem e são importantes serem muito bem acolhidas. Tá? E eu acredito, inclusive, que tem uma parcela das pessoas que efetivaram o suicídio que, no fundo, não queriam ter ido. E por uma fração de segundo, porque a vida é uma fração de segundo, Exatamente. foram. Nós não podemos ter certeza, né, disso,
mas, no fundo, acho que tem uma parcela significativa das pessoas que realmente cometeram o suicídio e, no fundo, não é isso que elas queriam, não. É interessante que o seu comentário é totalmente preciso, porque eu estava escutando um documentário de um policial que ele é no bridge State Bridge, do Golden Bridge lá de São Francisco. Uhum. E ele sempre, quando tem alguma pessoa que tentando se suicidar, ele é uma pessoa que vai diretamente para conversar. E interessante que ele disse que de todos que ele só conseguiu perder 2 pessoas. Essas 2 pessoas eles querem muito para ele. E é uma coisa interessante que ele falou assim, que é só 1 a 3% de pessoas conseguem sobreviver nesse Golden Bridge, né? Quando você pula, é mais ou menos, você demora uns 7 segundos para chegar. E aquele segundo que a pessoa está pulando, já arrependeu de ter pulado. E o que acontece, a morte é muito brutal. Ele falou assim, eu pulei, já caí, bati, porque é como se fosse batendo no concreto na água, de uma velocidade de 75 milhas por hora, mais ou menos uns 150 quilômetros por hora. E você bate na água, não somente você quebra todos os seus ossos, você perfura o seu pulmão e se acaba afogando. Isso que geralmente acontece. É super dolorido, né? É Eu super lembro dolorido, desse documentário. exato. Mas aquelas pessoas que conseguirem sobreviver, eles mesmos falaram assim, na realidade eu não queria me matar. A minha dor que estava me matando. Então, é uma coisa assim que, nossa, é uma coisa muito dolorida. E eu gostaria assim que, vamos agora um pouquinho falar sobre, você poderia ir para o número 21, no próximo slide, fazendo favor? Acho que você pode passar vários, por gentileza. O próximo, por gentileza. Tá bom, resiliência. Então, vamos lá. Tem uma pessoa que estava falando aqui sobre, estou com medo de morrer pelo Covid e às vezes prefiro morrer antes. O que eu faço? Érica? Ou doutor, por favor, gentilmente. Ok, correto. É a tal história. A morte é o destino para todos. Inevitável, né? Inevitável. É a única certeza da vida. Vamos ser francos e sinceros. E ainda não tem hora nem forma. Para que abreviar? Pelo medo da dor? Pelo medo do sofrimento? Então, uma pessoa assim, com todo respeito, vamos trabalhar para ela ter força para superar as dores, as dificuldades. Tá? Quer dizer, procurar morrer antes, fugir antes, para evitar a dor, vai trazer muito mais dor e sofrimento. Que é o que ela já está passando, ela já está sofrendo, né? E outra... Então, desculpa. Só completando, só completando. Por isso que é tão importante oferecer para essas pessoas a esperança. E esperança não é de ficar esperando, é ter atitudes em busca de viver melhor, reacender essa chama de vida dessas pessoas. Muitas vezes, acredito pelo depoimento, que essa pessoa já deve estar sofrendo antes do Covid, já está com alguma questão emocional grande, que já era uma questão existencial e agora está mais exacerbado com a crise. Então, a gente recomenda que ela busque ajuda também, claro. Vamos falar da resiliência? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a resiliência, né? Aqui já está no slide, você pode voltar fazendo um favor? Muita gente se vê em situações de grande desespero, ansiedade, estresse ou solidão existencial, mesmo assim não busca o suicídio, enquanto outras sim. Qual que é a diferença, doutora Érica? Ok.
Existe muita as adversidades, né, como traumas e outros estresses que determinam as pessoas. Elas promovem muitas dinâmicas diferentes de vários sistemas. Ou seja, cada pessoa ela traz uma bagagem, ela traz um jeito de ser, a experiência dela, que ela vem com aquilo muito determinado dentro dela, e com o que ela aprendeu com os familiares, e o que ela traz também na sua bagagem interior. Não dá para a gente falar que é um fator só, são vários fatores neurobiológicos, fatores sociais, de onde que ela veio, como que ela aprendeu a enfrentar a dificuldade, como que ela aprendeu a resolver os problemas. E quanto mais bagagem essa pessoa tem, menos trauma ela tenha passado, ela vai ter um pouco mais de resiliência, ela vai ser mais capaz de conseguir manejar situações difíceis na vida. Ou seja, não dá para a gente comparar, cada caso é um caso, mas como o Dr. Carlos estava falando, essa chama que a gente tem, que as pessoas têm, que são mais fortes, elas vêm muito determinadas com o histórico de cada pessoa. Ou seja, algumas pessoas enfrentam a vida de uma forma positiva, elas têm uma atitude mais positiva, e as outras uma outra forma mais negativa, mais derrotista, vamos dizer assim, com menos habilidades interiores. Então, tem que levar em conta a história familiar, a história cultural, a história econômica e até mesmo a história política. Falando um pouco de cultura, para a gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente vê muito as minorias, as populações minorias, por exemplo, os latinos, que somos nós, outras minorias, como os negros, os African-Americans, como é que a gente fala aqui, os asiáticos. Todas essas minorias, elas têm a tendência, elas sofrem muito mais, o nível de estresse é muito maior, porque quando um grupo menor de pessoas está tentando ser aceito, está tentando ser inserido numa nova cultura, numa cultura maior, principalmente aqui nesse país que tem tanta adversidade, né? As pessoas acabam sofrendo mais, e cada um vai levar de uma forma, vai aprender a navegar nos problemas de uma determinada forma. E aí, com isso, a gente vai ver a resiliência de cada pessoa, de cada situação. Eu diria isso. Pode completar. Eu queria completar o que você disse, é o seguinte, enxerguem a palavra crise. Agora, tira o S dessa palavra. Vai sobrar crie. Crie. Sim. Então, esse acho que é o X da questão. Sim. Perante uma situação de crise, seja ela qual for, seja de crise por causa do Covid, seja por crise de adaptação a uma outra vida, uma crise econômica, uma crise amorosa, crie. E criar o quê? Ao meu ver, né, eu acho que é importante para nós como terapeutas, todo tipo de terapeutas, ou para nós que somos amigos, estamos próximos das pessoas, a gente fazer as pessoas sentirem o que elas têm dentro dela de história, aquilo que é história de vida dela. Se ela naquele momento ela não tem mais prazer, quais as coisas que tiveram prazer para ela? O gosto, o paladar, o sabor da vida. Isso acho que é fundamental a gente ajudar as pessoas a resgatarem, tá? Perceberem que existe isso dentro delas. Vem daí a própria força de encarar a situação, para criar. Eles foram criados. Ninguém chega a uma certa idade, tá? Porque trouxeram no colo. A pessoa venceu adversidades, ela superou. Tá? Então, é isso que acho que é importante a gente resgatar. Como também é resgatar, muitas vezes, redefinir para a pessoa aquilo que ela parece que ela sente que ela não encontra mais dentro dela. Os sabores da vida. Não só os sabores da vida dela, da herança que ela traz. A Érica lembrou bem das minorias, daquelas pessoas que estão em outras culturas. Elas podem estar em outro país, mas dentro dela tem uma força imensa de vida. Eu, por exemplo, eu sou descendente de italiano. Meu bisavô veio para o Brasil em 1800 e pouco, né? Se livrando da fome, da dificuldade, atravessou o mar todo. E por assim vai, o John, né, descendente. Então, tudo isso
todos isso, eu acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que está presente dentro da força de vida delas. É uma herança de vida que muitas vezes as pessoas não enxergam e aí ela se sente fraca para enfrentar situações de vida em que as crises a sufocam. Então, acho que é muito mais essa proposta. Perante a crise, crie soluções, né? Soluções. Justamente. Outra frase que eu gosto muito é superação, né? Superação. Separa super e ação, né? E é a história da resiliência. Resiliência é superação, é a atitude de você ter atitudes, realizar uma super ação. Ô, doutor, já quero já aproveitar que tu está falando sobre esse assunto. Alguém perguntou especificamente para o senhor: qual o primeiro passo para ajudar alguém que se tentou se matar e sobreviveu? Respeito. Respeitar aquela dor. Quem está próximo não julga. Não é pôr no colo, mas é acolher. Não é colocar coitadinho, é acolher, é respeitar aquela pessoa, aquele sofrimento. Entender que o que no fundo, todas elas precisam é apoio, ajuda, atitudes humanas de alguém próximo a ela. Isso assim em termos de postura. É lógico que aí tomar cuidado com o ambiente que ela está, os objetos que possam ter por perto, as pessoas que podem ajudá-la a despertar novamente para o lado da vida, entender o que ela está se passando, são outras atitudes, né? Mas eu acho que a base é o respeito pelo ser humano e pela dor que essa pessoa está sofrendo. Ô, Érica, já que nós estamos falando em assunto, vamos falar sobre não fazer. O que você não deveria fazer para uma pessoa que está tentando cometer suicídio, no caso? Eu diria, similar como o Dr. Carlos disse, não ignorar o sentimento da pessoa, validar o que ela está sentindo, sempre validar, nunca criticar, nunca abandoná-la, ela sempre tem que estar sentir que ela tem um apoio, evitar punir a pessoa por ela ter tentado contra a sua própria vida, porque quando a gente julga, a pessoa ela não vai se sentir acolhida e, consequentemente, ela vai só piorar. Criticismo seria basicamente isso, quando a pessoa é muito crítica, evitar você criticar aquela pessoa. Como que você teve coragem de fazer esse tipo de coisa? Você é a pior coisa que poderia ter feito para mim. Isso seria uma coisa assim muito ruim para a pessoa tá escutando. Ou então diminuir o problema dela, porque, na verdade, essa pessoa ela precisa de apoio, ela precisa de atenção, e ela precisa de cuidado, e principalmente cuidado médico e apoio social, apoio psicológico e psiquiátrico. Ela não pode ser deixada de lado. E o criticismo, eu acho que seria uma das piores coisas para estar colocando em cima. Ou então achar que tudo vai ser resolvido somente com sermões. É importante ajudar a pessoa a estar resolvendo, buscando crenças. Se ela tem uma religião, se ela tem uma espiritualidade, é muito legal ela estar buscando isso, para que isso também ajude a superar aquilo, mas sempre é importante evitar que ela piore, por exemplo, com o uso de álcool, drogas e por aí mais. Se você quiser complementar, doutor Carlos. Eu acho que é importante, uma coisa que acho que é muito válida e importante colocar é o seguinte: ajudar a pessoa a entender o seguinte, que o suicídio ele é um ato definitivo para um problema que a grande maioria das vezes é temporário, por mais difícil que ele seja. Tá? Então, isso acho que é realmente muito importante para ser colocado, para ser realçado, para dar esse tipo de apoio e de acolhida para essas pessoas. Ô, doutor, tem umas perguntas aqui que o pessoal tem feito aqui.
É possível que alguém pense em suicídio, fale de suicídio, depois apresente uma melhora sem ajuda profissional? Pode acontecer. Lógico que pode. A pessoa muitas vezes pode, no momento de desespero, no momento de desespero, ele pensar numa fuga. Não quero mais isso, vou embora, tá? Então, existe esse tipo de situação, só que muitas vezes ele pode se perceber, né, daquela situação e ele mesmo virar a mesa. Então, existe essa situação, sim, né, ela não é inviável, mas só tome cuidado, a gente deve tomar cuidado, né, para não bobear naqueles casos que fazem um discurso e fazem uma outra realidade, tá? Mas existem pessoas, sim, que viram a própria mesa sem ajuda. Mas eu ficaria com um red flag, com uma bandeira vermelha. Concordo. Concorda, né? Sim, fica com a pulga atrás da orelha, abre o olho. Abre o olho para os familiares ficarem observando. Mas é possível, sim. E quais que as dicas que você dá, Érica, para relaxar a mente e tentar retirar os pensamentos negativos de tempo todo pensando coisas ruins? Tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa que as pessoas podem estar criando. Buscar alguma coisa que ela goste de fazer, algum hobby, alguma atividade. Se, por exemplo, que são para crianças ou para adolescentes, elas podem estar fazendo alguma coisa referente à arte, ou então ler, ter tempo de qualidade de vida, buscar alguma coisa prazerosa para que elas façam, para que elas consigam relaxar também. E, claro, a respiração é o que eu sempre ensino, que a gente sempre trabalha com a questão do respirar, para que você diminua a sua ansiedade, o exercício físico, qualquer tipo de exercício. Se você fizer um exercício 1 hora por dia, pelo menos os seus níveis de endorfinas vão aumentar e você vai ficar mais feliz, você vai ficar melhor. Você vai ter mais prazer e vai aliviar mais. E é sempre muito recomendado isso. E evitar também aquelas questões super negativas. Notícia é bom, só que o dia inteiro só ficar ligado em notícia, em coisas pesadas, negativas, você pode ficar agravado com isso. Então, você tem que saber como aliviar isso. Eu gostaria de fazer um acréscimo. Claro. Eu acho que é importante ajudar as pessoas a perceber o seguinte: qual o propósito, a essência de vida de cada um de nós. Sim, sim. Eu acho que a gente vive hoje num mundo que muita gente fala é consumista. Não é nem questão do consumismo, do aspecto muito ligado, das pessoas serem ligadas muito à matéria. Tá? Não é só isso. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não são nem tão ligadas aos bens, às matérias, ao dinheiro, mas elas são superficiais em relação à vida. Até mesmo nos relacionamentos. Vivem de fachada, né? Eu acho que o propósito de vida, e por isso que aquilo que a Érica disse no momento lá atrás, de autoconhecimento é fundamental. É fundamental não só para você ser o pilar, para você se conhecer, mas para saber por que você está aqui. Qual é o seu propósito de vida? Sabe? É bom viver, é gostoso, é curte a vida, o mundo tem muita coisa maravilhosa, tem muita coisa prazerosa, sim. Mas eu acho que é fundamental cada um saber qual é a sua meta de vida, qual é a sua missão. Não precisa ser algo estratosférico, salvar o mundo, né? Resolver os problemas das minorias. Não. Tá? Por que é que, por exemplo, em épocas anteriores, o cara era pura e simplesmente um lavador, trabalhava de fio a pavio, antes do sol nascer, tá? E eram pessoas que tinham felicidade, porque eles tinham propósito de vida, de fazer a vida dos seus descendentes, por exemplo, serem muito melhores do que ele estava fazendo. E ele estava ali, aquele era o foco de vida dela, uma determinação. Então, foco de vida, determinação, propósito, é algo que é importante cada um ter dentro de si como ciência do que é a sua vida. Exato. Então, gostaria de fazer o fechamento aqui. Aliás, tem muito mais pergunta, mas o tempo está passando. E nós queríamos dar últimas dicas, doutora Érica. Você poderia dar as últimas dicas? Como proceder uma pessoa que
está passando por esse momento de suicida, ou já passou, mas como é que fazer isso? Ok. Sempre busque ajuda profissional. Se uma pessoa tentou tirar sua própria vida, é necessário que você busque ajuda. Não tem como ser diferente. Nunca deixe depois essa pessoa ficar sozinha. Considere pedir alguém de confiança para que também possa ficar com essa pessoa, se por acaso você não possa, e para que ela se acalme, até que as coisas se acalmem. Siga os conselhos dos médicos, siga a medicação. É muito importante a medicação, como é que fala? O medicamento prescrito é muito importante. E estabelecer uma rotina de sono, refeição, exercícios, colocar qualidade de vida. Mantenha consultas também psicológicas, porque tem que ser um tratamento mais intensivo, tanto com o psiquiatra como com o psicólogo. Para a segurança da pessoa, evitar coisas de armas, coisas cortantes, ou então armas de fogo, para que ela possa querer tirar a sua própria vida. E outra coisa que eu queria incluir é que para a pessoa que cuida, vamos falar o caregiver, né, que é a pessoa que está cuidando da pessoa que tentou cometer o suicídio, é uma carga muito pesada também. Essas pessoas também precisam muito se cuidar. A gente sempre tem que lembrar isso em conta, tá bom? Tá joia. Você poderia tentar passar só para o slide A Esperança, por gentileza? Aí depois a gente vai fechar aqui, que a gente vai passar uns telefones do pessoal aqui, no slide que já está na A Esperança. John, pois não. Posso fazer um comentário antes de você fazer isso, fazer bem rápido? É que o assunto é tão amplo, Sim. mas Muito tem uma mesmo. abordagem que acho que é importante ser, pelo menos mesmo que rapidamente ser dita. São para aquelas pessoas em que realmente ficaram, né, depois que alguém faleceu. É um pai, é uma mãe, é uma esposa, quer dizer, os amigos de quem realmente cometeu o suicídio. Essas pessoas, principalmente quando são muito próximas, filhos, né, pais, o sentimento que essas pessoas têm de incredulidade, de impotência, muitas vezes de culpa, tá? Com a sensação de que fizeram alguma coisa errada ou deixaram de fazer. Isso é muito Essas comum. pessoas também têm que ser trabalhadas, Exatamente. porque isso dói muito. Porque quem cometeu o suicídio é um ato individual, é único daquela pessoa. A verdade que a fez cometer o suicídio foi junto com ela. Mesmo que ela deixe uma carta, um vídeo, no fundo, a verdade vai com quem cometeu. Mas quem fica sofre muito também. Então, essas pessoas também precisam de muito apoio, ajuda, né? E elas entenderem que, no fundo, tá? O que elas propiciaram, o que elas ofereceram foi o que foi possível, muitas vezes, é o que ela pôde fazer. E que, na verdade, mesmo a pessoa tendo ido embora, ela que fica, ela vivendo o melhor da vida dela, ela está mantendo aquela porção da pessoa que existiu com ela viva em ação. Acho que é uma coisa que eu acho que é importante de ser colocado. É um assunto muito mais amplo, mas... É tão interessante o que você falou, doutor Carlos, porque a gente vê muito pacientes que sofrem demais com a perda de um ente querido dessa forma. E até mesmo, lembrando, para os profissionais de saúde, quando tem um paciente, um cliente que morre dessa forma, é muito duro também. Então a gente também tem que se cuidar muito quanto a isso, né? É uma carga pesada, porque muitas vezes você faz o que você pode fazer, você vai até uma parte, o que, como você falou, tem hora que não dá mais, a pessoa, se ela quer acabar, ela vai acabar com a vida. Então, é um assunto amplo que a gente pode conversar por 3, 5 horas, né? E é uma necessidade muito grande que a sociedade está hoje aberrando nisso. E se você que está procurando alguma coisa, por favor, procure e ajude. Se nós pudermos ajudar, nós podemos ajudar. Então, o doutor Carlos, a doutora Érica aqui, eles estão sempre presentes, pode ligar para a gente, 404-355-1662. Se eles não ajudarem, eles podem certamente encaminhar para as pessoas que podem ser mais especializadas nisso. E
Onde chamar aqui nos Estados Unidos, você precisa ter um contato chamado Contact National Suicide Prevention. Não sei se vocês podem colocar no slide, que é depois da esperança. É onde chamar nos Estados Unidos, isso. É no 1-800-273-8255. É o Online Lifeline Crisis. Principalmente se você está pensando em suicídio, pode ligar nesse número o tempo todo. O segundo slide, por favor. Aí, esse também vocês podem ligar, chama Georgia Crisis, aqui em Atlanta, ou aqui em Geórgia, que é 1-800-715-4225, 24 horas também, tá? E o próximo slide, por gentileza, é daqui no Brasil, ligue no CVV, que é 188 também, esse daqui você pode ligar no Brasil 24 horas todo o tempo, tá bom? Muito obrigado, doutor Carlos, muito obrigado, doutora Érica, por esse momento. Obrigada, John. O suicídio é 100% prevenível. Nós devemos sempre valorizar o ser humano, nós devemos sempre escutar as pessoas que estão sofrendo. É muito importante nós termos uma compreensão, ter empatia, ter o amor, essa é a essência maior que temos. E é importante que nós possamos começar a aproximar das pessoas. Esse COVID, na realidade, talvez parece que é a pior coisa que aconteceu nesse mundo, mas a melhor coisa que aconteceu na nossa parte interna. Por quê? Fizemos afastar de outras coisas, mas trouxemos para dentro a nossa casa. Então, por isso gostaria de dizer para vocês, queridos ouvintes, que essa conversa, espero que vocês tenham aproveitado o quanto que eu tenho. Porque suicídio, uma pessoa querida, tentando tirar a vida, não somente tira a sua vida, mas tira a nossa vida também. Tira o nosso desejo de viver. Mas temos esperança, sim. Porque isso é o melhor remédio que nós temos, é estarmos junto com eles, compreendermos. Muito obrigado, pessoal aqui que está presente, a Ana também, o pessoal de trás, muito obrigado aí. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Silvio, a Cris também, da CIA Brasil, do Rotary Club, a Janine, o Felipe, Elias, muito obrigado por vocês. E de coração, a gente agradece isso. Vocês que estão sofrendo neste momento, vocês não devem sofrer sozinhos. Por favor, pede ajuda. Vale a pena viver, porque a morte é uma opção, mas viver também é uma opção. E eu acredito que tenho certeza que vale a pena viver. Um grande abraço para vocês, doutor Carlos, muito obrigado, doutora Érica, e vocês, queridos amigos, agradecemos pela presença de todos vocês. E até mais. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Estou sempre disponível. Abraço. Abraço, doutor Carlos.